Quem não tem, não tem, não adianta. Você tem paz dentro de você? Você tem buscado essa paz? Nós precisamos buscar a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos buscar aquilo, querido, que nos aproxima de Deus. E a paz, ela é o fruto da reconciliação com Deus. Diga, a paz é o fruto da reconciliação com Deus. É o fruto. É o fruto. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos transmitir a paz. E só se transmite aquilo que se tem. E nos últimos dias o que temos visto é o inimigo querer roubar a paz dos nossos corações, querendo nos atribular, querendo nos ver para baixo, querendo nos ver olhar para trás, querendo que a gente perca o tempo com as coisas supérfluas desta terra e esquecendo-se que a paz é um dos requisitos para me ver o Senhor como Ele é, aleluia. E eu não posso deixar ninguém roubar a minha paz. Tem dias e dias na nossa vida. E tem dias que se a gente não vigiar, a gente entra pelo caminho onde a gente vai se olhar e nem vai se reconhecer. E a gente não pode perder a nossa identidade. Tenhamos cuidado, querido. Porque como a palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, ele vem para roubar a tua paz. Ele vem para roubar aquilo que pode te colocar no controle, ele quer tirar. Tudo que ele puder tirar, para te tirar a tua paz, ele vai fazer. Mas que venhamos permanecer firmes, constantes, lutando, dizendo, Deus, que o juiz de paz esteja dentro de mim. Que esteja dentro de mim a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Queridos, nós caminhamos e a gente viu ontem, né, um noticiário de um rapaz, ou foi hoje, um rapaz que se jogou, se lançou, né, uma vala, e hoje ele veio a óbito. Uma falta de paz sobre a humanidade. Se junta a paz, se junta a depressão, são tantos fatores que se aglomeram a uma pessoa para roubar. Mas eu quero te dizer que a paz que nós precisamos, Deus tem para nos dar. E nós não podemos abrir mão, igreja do Senhor. Não podemos abrir mão. Lá em 1 Pedro capítulo 2, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3. A partir do 8, nós vamos ler um pouquinho. Vamos decorrer alguns versículos. Porque nós lemos em Hebreus 12 que nos fala sobre santificação e sobre a paz. E aqui também nós vamos ler. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do 8. Diz assim: atente os teus ouvidos, porque a palavra de Deus diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se os nossos ouvidos estiverem com comichões, o pregador ele pode cantar, rodopiar, ele pode falar em mistério, ele pode repreender, ele pode expulsar uma legião de demônio e ir embora. Mas se a palavra não permanecer em mim e em você, nada, não vai ser o movimento que vai me firmar no Senhor, querido. Não vai ser. Não vai ser. Então que sejamos libertos pela palavra de Deus. Aleluia. E diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Todos, igreja, todos de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Algo primordial, querido. O amor entre a igreja, o amor entre os irmãos. Você não precisa conviver comigo, viver dentro da minha casa. Você não precisa, mas você precisa me respeitar. Eu preciso te respeitar. Eu preciso te amar e tu precisa me amar. Ontem eu até disse para os irmãos lá na igreja: olha para esse irmão que está do teu lado. Eu disse ontem, vou fazer aqui de novo. Bora lá. Augusto e Guilherme, olhem eles dois. Pastora, senhora, que negócio é esse? Olha para essa pessoa que está do teu lado, que Jesus colocou, essa coisa linda do teu lado. Olhe para ele, no fundo dos olhos dele. Como diz o maranhense. Bora lá, cadê? Vocês não estão se olhando não? Olha vocês três assim. Diga eu te amo. Diga eu te amo. Tem gente que não está falando não, gente.
Verbaliza. Diga, eu te amo. O senhor disse para o evangelista que o senhor ama ele? É o quê, presbítero? Eu não vi, não. O senhor disse, evangelista? O senhor disse que ama ele? Pois diga. O senhor é meu vice, o senhor não pode me fazer essa vergonha, não. Morreu? Tu morreu. Tu está vivo. Queridos, o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Dentro da nossa casa. Dentro da igreja. Dentro da nossa casa. Dentro da igreja do Senhor. O mesmo sentimento. Compassivos. Compassivos. Amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando o mal. Você já fechou a Bíblia, crente? É que eu te ensino, abre aí. 9. Não tornando o mal ou injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se de que, igreja? Ah, eu preciso correr para o mal, né? Eu preciso o quê? Deus vai mandar um anjo lá de cima só porque tu é bonito para tu te afastar do mal? Ah, quer dizer que tu tá nessa pomposa, né? Tá nessa pompa todinha. Tu não pode, teus pés não pode correr do mal, não. Porque quando é para correr pro pecado, a gente vai. Para fazer o que é errado, vai ligeiro, né? Mas a palavra de Deus está dizendo: refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça, busque a paz. Queridos, será que se nós não amarmos o nosso próximo que está do nosso lado, será que nós vamos, como que nós vamos alcançar a santificação? Como? Eu preciso consertar aqui. A gente precisa consertar em casa. A gente precisa consertar todos os dias. É uma oportunidade. Eu vejo como Deus dizendo assim: filha, hoje é o dia de uma nova oportunidade. Então, filhinha, o que tu fez ontem não faz hoje não. Faz diferente. Tenta ser uma mãe melhor. Tenta ser uma esposa melhor. Tenta ser uma pastora melhor. Tenta ser uma amiga melhor. Porque todos os dias nós somos tentados, querido, a largar a nossa cruz. Todos os dias nós estamos sentados, ao invés de nos santificar, maldizer. E nós devemos nos santificar, porque é necessário que venhamos santificar-nos para nós vermos o Senhor Jesus. Oh glória! Temos 2 princípios a ser seguidos: é a paz e a diga paz e santificação. A paz, ela é o sinônimo da harmonia, da prosperidade, tranquilidade, vivência pacífica com Deus e com os homens. Se eu não consigo conviver em harmonia. Meu esposo, ele dizia assim, antes de Deus ter feito a obra na minha vida, né? Porque a mulher ela tem que servir a Deus, porque irmão, Deus fez uma grande obra na nossa vida. Porque o pessoal diz, né? A pastora Flávia é mansa, né? Mas uma mulher sem Deus, irmão, pro cão falta pouco. Entendeu? Mulher sem Deus, nós tem que orar de noite mesmo, se humilhar nos pés de Jesus, buscar o Senhor, se render aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente está nas garras de Satanás, ele faz o que quer. Meu marido chegava em casa e ele dizia assim: Flávia, pelo amor de Deus, minha filha, aqui é um inferno ou é uma casa? Que o negócio era sério, não era não? Né? Mas Deus teve misericórdia da minha alma. E hoje, queridos, a gente vive em um lar, em uma casa, em um lar. Briga com o menino, de vez em quando a gente dá um grito no menino, né? Por isso que
eu grito também na igreja, oh glória, aleluia. Porque também quando a gente quer dar um grito no menino, a gente grita. Né? Porque tem gente que ele é assim, ele grita em casa, na igreja ele não glória. Ele morre se ele adorar a Deus aqui. Né? Não vou nem, porque isso aí é pastor. Ai, o pessoal vai falar o que de mim, irmão? A gente não esconde quem a gente é. A gente serve a Deus com aquilo que a gente tem, da forma que a gente é. E a paz, se ela é um sinônimo de harmonia, de prosperidade, tranquilidade, se eu não estou vivendo essas coisas, o negócio está errado. E eu preciso rever e me consertar. Eu preciso rever e eu preciso melhorar. Eu preciso rever o que está acontecendo, falar com Deus e diga, Deus, muda esse negócio aqui. Porque eu não estou conseguindo viver a harmonia, eu não estou conseguindo prosperar, eu não estou conseguindo ficar tranquilo. Tem gente que não dorme, tem gente que não descansa nem um minuto, tem gente que não tem paz na sua alma. Eu conheço uma senhora na minha cidade, irmãos, ela é o dia todinho levando e trazendo recado, lá na minha cidade, no Maranhão. O dia todinho levando e trazendo. Se alguém morrer, se alguma coisa acontecer, se o banco for assaltado, o bairro todinho sabe. Mas não é por outra coisa não precisa nem a notícia do não sei chegar no celular. Antes de chegar no celular, meu irmão, não sei quem que fala, acho que é o diabo que fala. Porque não tem cabimento não, gente. É ligeirinha, ela dá o recado. E de noite ela não dorme. Ela passa a noite, a mente dela passa a noite, o psicológico, como é que a gente fala? O subconsciente dela não descansa. Aí ela chega e diz assim, ela fala direto, ela diz assim, Neta, eu não dormi ontem. Todo dia ela não dorme, ela não tem paz na alma, ela não tem tranquilidade. Ela passa o dia zanzando de um lado para o outro, meu irmão levando, trazendo. Vai ter tranquilidade como, minha gente? Não tem como. Então nós, a igreja, nós precisamos desfrutar dessas coisas, da paz. Se nós como igreja não tivermos paz no nosso coração, o mundo lá fora já está do jeito que está. A nossa casa precisa fazer a diferença. Nós precisamos fazer essa diferença dentro da igreja, dentro da nossa casa, aleluia. Porque nós precisamos ser pacíficos. Nós precisamos ser pacíficos com Deus e com os homens. A gente precisa viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. A gente precisa usufruir daquilo que há de melhor, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Romanos 12, 18. Abra a tua Bíblia, é culto de ensino. Diz assim, se possível quanto a vós, tendes paz com todos os homens. Se possível, é possível para você? Pastora, eu tenho uma vizinha que misericórdia. Irmão, eu tenho uma vizinha que todo dia ela limpa o rego, o dela, o da outra, o meu, e no meu ela joga lá na porta lá de casa. Ela não passa para outra não, ela é lá na porta lá de casa. Aí então eu vou lá, eu tenho que juntar. Eu não vou perder a minha paz por causa disso não, gente. Eu tenho mais o que fazer. Eu falei, André, eu não tenho tempo para muita coisa, André. Eu tenho muita coisa. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho minhas ovelhas para cuidar. O negócio está estreito, minha filha. A gente tem que se ajeitar. E se possível, se é possível para mim, eu vou fazer a minha parte. Né? Eu vou fazer a minha parte. Porque tem gente que diz assim, pastora, mas eu me ajeito, mas fulano não se ajeita. Então faz a tua parte. Porque se possível, a Bíblia está dizendo, tende paz com todos. Tende paz com todos os homens. E 2 Coríntios 13, vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Aleluia. É o que queremos. Queremos ter o nosso Deus conosco. Queremos Emmanuel, que é Deus conosco. Queremos viver o extraordinário da parte de Deus, queridos. E nós precisamos ler a palavra, porque o diabo, ele não vai. Quantos de nós, eu falei esses dias para Deus, eu falei, Senhor, a gente tem orado tão pouco, lido tão pouco a tua palavra, a gente precisa parar para te ouvir. Porque o pastor, ele pode pregar, Deus pode usar ele extraordinariamente. Mas se eu não sentar para ler a tua palavra, a minha vida não vai ser transformada, porque o culto só não é suficiente. Eu preciso buscar mais, eu preciso falar mais com Deus, eu preciso ouvir mais a voz dEle. E quando Ele está dizendo aqui para mim, se possível contar todos os pais com todos os homens, eu preciso buscar. Eu preciso entender que essa palavra é para mim. Eu preciso entender que eu preciso me consertar através dessa palavra.
Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Está dizendo para a gente fugir dos desejos da mocidade. Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os corações puros. Encontrou? 2 Timóteo 2, 22. Foge, corre. Corre, toda vez que o diabo preparar um prato, tu corre, mas tu corre para bem longe. E de preferência, tu corre para os pés de Jesus. Não tem super crente, mas a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar a igreja. A gente precisa dar mais ouvidos à palavra do Senhor. Porque se a palavra do Senhor não me dominar, não é o homem que vai dominar, não é o meu pastor que vai me dominar. O meu pastor, ele está aqui para me instruir. Ele está aqui para me ensinar, mas ele não vai estar comigo todos os dias. Eu falo para os meus filhos, eu estou aqui para ensiná-los, mas amanhã depois eu não sei se eu estarei aqui. Então aproveita enquanto é tempo para aprender. Falo direto. O Renan diz, a mãe fica com esse negócio. Eu digo, eu estou falando aquilo que é verdade, meu filho. Eu estou falando aquilo que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Foge dos desejos da mocidade. Foge daquilo que te atrai, mas vai roubar a tua paz. Foge, corre. Não deixa muita conversinha não, queridos. Não deixa o negócio ficar, não deixa o negócio esquentar não. Não deixa a conversa ir além não. Se é para me bater boca com a missionária Kelly, meu irmão, se eu ver que o caldo vai engrossar, não, minha irmã, Pai do Senhor, tchau, até depois conversa. E depois a gente até esquece. Depois a gente até deixa isso para lá. Mas a gente precisa entender que a gente precisa fugir daquilo que quer roubar a nossa paz. E ele está dizendo, segue a justiça. Seguir aquilo que é justo. E o nosso Deus é um Deus justo. A gente fala, Deus é amor. Ele é. Deus é amor. Mas é justiça também. Justo. Justo. A fé. Por quê? Vamos plantar fé. Vamos usar fé. Pastor, eu não estou vendo. Eu não sei como vai ser. Como vai acontecer. Mas eu tenho fé em Deus. Que na hora certa Deus vai fazer. Eu tenho fé em Deus, pastora. Porque eu estou pedindo é a Deus. Eu estou falando é com Deus. A fé. O amor. Segue. Ao invés de se abrir para os desejos da carne, se abra para aquilo que vai te fortalecer, para aquilo que vai te levar à redenção, à salvação, para aquilo que vai trazer paz à tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Nós falamos sobre a paz e a santidade, que é separação para Deus. Diga, santidade, separação para Deus. Com grande amor, queridos, o nosso Deus nos comprou. Esses dias eu pensando muito na ceia e falando, Deus, foi o teu sangue, foi o sangue do Cordeiro que nos comprou. Qual é o valor que nós temos dado ao sangue do Cordeiro? Queridos, se a gente parar bem para analisar, a gente valoriza tudo. Tudo que nos agrada. Mas nós não estamos aqui para agradar a nossa carne, nós estamos para agradar a Deus. E nós fomos comprados com... Você tem valorizado o sangue que te comprou? O sangue que te lavou, que te remiu? Que quando tu está lá aos pés do Senhor, diz, Deus, me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Cobre minha casa com teu sangue. Cobre os meus filhos com o teu sangue. Mas tu tem valorizado este sangue? O sangue de Jesus? Santificação. O sinônimo de consagração a Deus e a separação das trevas e do mal, do pecado. Ele já nos separou. Ele já nos separou. Ele já nos separou. Ele já nos separou. Mas quantas das vezes parece que nós estamos separados,
Mas sabe por que às vezes parece que nós estamos separados? É porque a palavra não está em nós. Porque quando a palavra abre os nossos olhos, a gente olha para a palavra e digo nada mais, nada mais, nada mais. As trevas não. Eu não quero as trevas na minha vida. Eu quero a paz, eu quero a santificação. Eu já não faço mais, eu já não compactuo mais com as trevas. Eu já não quero mais seguir as trevas. As trevas vêm nos amedrontar. O medo bate na porta. Quantas investidas de Satanás, querido. Quantas investidas de Satanás para que os nossos olhos espirituais se fechem. Eu te digo, leia mais a Bíblia. E eu digo para mim também, Flávia, leia mais a Bíblia. Leia mais, minha filha, porque você não vai perder nada não. Os teus olhos, na verdade, vão se abrir. E quando eles se abrirem, tu verás a glória de Deus. Tu verás a transformação. Nós não pertencemos mais às trevas, querido. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então não vamos mais voltar. Não vamos mais olhar para lá, porque agora nós vamos nos santificar. Em Levítico 10:10, o Senhor ordenou que se faça a diferença do santo e do profano. E a nossa vergonha é quando a gente chega em alguns lugares e as pessoas dizem assim, e é crente? E é crente, é? E é. Qual é a diferença que nós estamos fazendo? O santo e o profano? O santo e o profano? Eu sou crente, mas eu ouço música secular. O que tem, pastora? Eu sou crente, mas como a pastora diz, assistir filme de terror, eu não vou expulsar também não, tá? Quer? Vai assistir teu filme de terror. Entre o imundo e o limpo. E a Bíblia diz, aquele que está limpo e aquele que está sujo. O que você quer para a sua vida? O que eu quero? O que nós queremos para a nossa vida? Nos santificar. Não, pastor, então eu já estou bem aqui no muro, eu vou cair logo é para o lado das trevas, eu vou logo é meu. Não, vou logo. Eu vou logo descer logo aqui. Porque esse negócio não dá certo para mim não. Porque eu gosto é daquilo que o mundo me oferece. E a palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo, que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a gente precisa saber, igreja, que a gente precisa fazer essa diferença do santo e o profano. Santo e o profano. Entre o imundo e o limpo. Ou tu te limpa, ou tu te suja logo de uma vez. A gente precisa crescer espiritualmente. Eu falei para mim, eu digo, Deus, olha, esse negócio, eu nasci num berço evangélico, me desviei, fui para o mundo, lá é onde eu estava, fazia o que queria, mas não tinha... Para quê, irmão? Nosso lugar não é mais lá não. Nosso lugar era a casa do Senhor, nos pés do Senhor. A gente tem prazer quando... Eu tinha prazer quando eu estava na igreja. Aí quando eu estava na igreja eu adorava. Eu queria aquilo que a minha alma queria. Era aquilo. Mas o diabo cegava. Porque enquanto ele não arrastou, enquanto não se lançou, enquanto não comeu lama, enquanto não foi envergonhada, entendeu? Porque é isso que o diabo faz com a gente. Leva para o mundo para envergonhar. Leva para o mundo para perecer. É isso que o diabo quer. Mas Deus teve um cuidado tão lindo com a minha vida, que hoje eu vejo o extraordinário de Deus. Eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada, porque o Senhor me permitiu vir para me limpar. E o teu sangue me limpou. E eu tenho o prazer de estar na tua presença. Então a gente precisa decidir o que quer. Ou é o mundo ou é Jesus. A igreja precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença entre o profano e o santo. Então se você está se santificando, se santifique cada dia mais. Levítico 19, verso 2. Disse Deus a Moisés: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou. Disse a Moisés. Levítico 19, 2. Você pode procurar na sua Bíblia. Santo Moisés. É para ser santo, o negócio é sério. Moisés, bichinho, já vivia no monte, pagando preço, orando, buscando. Porque nós como igreja, o nosso dever é esse. Gente, é difícil ter uma vida de oração. Mas eu falei para a igreja que a gente tem que começar esse negócio de é difícil ser crente, é difícil servir ao Senhor. Pela
Pela palavra que diz que tudo é possível ao que crê. Pela palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí nós ficamos a vida toda: é difícil, pastor, ser crente é difícil ser crente. Não, é porque nós não queremos a decisão, ou presta ou não presta. Entendeu? Ou presta ou não presta. É simples, irmão. Nós é que fica no muro, não toma uma decisão, não se posiciona. Entendeu? Se frustra com tudo e com todos, porque a gente não se posiciona. O culpado é o meu filho, é o meu marido, é o papagaio, é o periquito. Entendeu? Eu preciso entender, querido, que eu preciso carregar minha cruz. Eu preciso entender que eu preciso carregar minha cruz, que eu preciso renunciar às minhas vontades para fazer a vontade do meu Deus. Aleluia. Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E em 1 Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Nos chamou para a santificação. Nós fomos convocados por Deus para serem limpos, para sermos limpos, para sermos puros. Eu tenho uma coisa comigo, querido, que eu digo assim: quando eu vejo que uma mulher, ela quer muito casar, mas toda pessoa que aparece, ela não resiste, ela vai, ela cai, ela não aguenta, ou o homem assim. Mas eu sempre olho para a mulher, porque a mulher, eu vejo uma joia tão preciosa nas mãos de Deus, e eu sempre digo que se a mulher não se valorizar, ninguém mais vai valorizar ela. Se eu como mulher não me valorizar, ninguém vai me valorizar. A gente precisa se valorizar. A gente precisa saber de onde foi que Deus nos tirou. A gente precisa saber, queridos, que Ele nos chamou para uma vida santa. É os jovens que querem casar, né? Cadê os jovens que querem casar? Levanta a mão aí. Fabrício, levanta a mão. Menino, mostra que tu quer casar. Tá até ajeitando a casa. Quer mais não, meu filho? Meu Deus. Você não quer casar não. Queridos, não quer mais não, bichinho. A mulher precisa se valorizar. Quando ela se valoriza, o outro valoriza ela. E nós precisamos nos valorizar diante da presença do Senhor. Aí qualquer coisa que Satanás me dá, eu bebo, eu como, eu cheiro, eu guardo no meu quarto, eu guardo na minha casa. E com isso, eu estou rompendo os princípios que querem me fazer, que são para me fazer ver Deus face a face. Tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, então a senhora é muito santa, né, pastora? A senhora está pregando aí, a senhora é muito santa. Meu amigo, quando eu estou erradinha, eu mesmo me conserto. Eu digo: tome vergonha na sua cara e se ajeite, porque você é uma mulher de Deus. Deus te chamou para isso? Não, então te ajeita. Eu aprendi a botar a mão na minha cabeça: senhora, sangue de Jesus tem poder. Tu precisa ler a Bíblia, tu precisa orar, mulher. Amém, glória. Precisa te consertar, né? Queridos, a gente precisa consertar. A gente precisa olhar, a gente precisa dar bom testemunho. A gente precisa. Você entendeu o que você precisa para ver o Senhor? Busque pela paz. Busque pela paz. Pastora, mas ele puxou o facão para mim. Ah, pastora, ele puxou o facão. Eu fui, peguei, foi a faca. E foi. Parabéns,
faz, crente? Pastor, ele me deu um soco. Eu vou dar um soco nele. Eu dei. E é, crente. Faz justiça com as tuas próprias mãos. Viu? E vai esquecendo quem é teu juiz. Vai esquecendo. A gente precisa se ajeitar. Porque a gente está muito na autodefensiva. E vai esquecendo dos princípios bíblicos. Queridos, que essa palavra venha fluir não só no teu, mas no meu coração também. Que a palavra de Deus seja a nossa arma poderosa todos os dias, para nos levantar quando caído nós estivermos, para nos fortalecer quando fraco estivermos. Todo dia nós precisamos comer a porção da palavra de Deus. Você quer desfrutar de uma vida de paz e santificação? Você quer? Leia a palavra de Deus.